Em 2011, o Japão aprendeu uma lição que nenhum país quer aprender do jeito difícil. O terremoto não é o final da história, ele é só o trailer. O filme de terror mesmo vem depois, quando o oceano decide andar. Imagina a cena. Uma costa comum, barcos, ruas, casas, gente vivendo a vida. Aí o chão treme. Sirenes, alertas nos alto-falantes. Você corre. Só que dessa vez, não era corre para não cair. Era corre porque o mar tá vindo. E não vindo em forma de onda bonitinha para foto, vindo como uma parede, um tsunami de cerca de 15 metros. E aí acontece o que parece impossível até você ver. Casas inteiras arrancadas do lugar, carros virando brinquedo, bairros apagados do mapa. Mais de 20.000 pessoas perderam a vida ou desapareceram nessa tragédia. E como se isso já não fosse um soco no estômago, o desastre ainda empurrou o Japão para uma crise nuclear em Fukushima. Agora vem a pergunta que dá coceira no cérebro. Como um país que é basicamente sinônimo de engenharia avançada levou um golpe desses? A resposta é simples e cruel, porque o Japão não vive perto do perigo, ele vive em cima do perigo. O país está encaixado na junção de placas tectônicas gigantes. É como morar em cima de 4 tapetes sendo puxados em direções diferentes, o dia inteiro, para sempre. Resultado: tremores são parte do pacote. E quando essas placas se deslocam de repente debaixo do oceano, não é só a Terra que mexe. O fundo do mar sobe ou afunda em segundos. E quando o fundo do mar se move, a água acima dele é empurrada como se alguém tivesse dado um chute no mundo. Aí nasce o tsunami. No mar aberto, às vezes ele nem parece assustador, só que ele viaja rápido, acumula energia e quando chega perto da costa, a brincadeira acaba. A onda cresce, engrossa, vira massa. Não é uma onda quebrando, é o oceano avançando com o peso de milhões de toneladas. Antes de 2011, muitas cidades costeiras do nordeste do Japão já tinham um ritual quase automático. Toca o alerta, corre morro acima. O problema é que o ser humano acostuma. E quando a mente acostuma, ela começa a negociar. Dá tempo. É longe. Já vi pior. Vou só pegar uma coisa em casa. E é nessa pausa idiota de segundos que o mar te cobra juros. O dia 11 de março de 2011 virou a prova definitiva de que estar preparado é um conceito que muda na marra. O terremoto foi gigante, de magnitude 9, 0, uma ruptura enorme lá no fundo do Pacífico, e o tsunami que veio depois ultrapassou o nível de defesa que o Japão achava que dava conta. Em várias áreas, os muros marítimos antigos tinham sido projetados para ondas bem menores. Eles não eram inúteis no papel, eles eram só otimistas demais. E a natureza tem uma preguiça infinita de respeitar otimismo. O que aconteceu em seguida foi uma decisão meio absurda e, ao mesmo tempo, bem japonesa. Se o mar pode voltar, então a gente vai construir uma barreira tão grande que vai parecer uma muralha. Não é poesia, é concreto. Depois de 2011, o Japão investiu algo na casa de dezenas de bilhões de dólares em obras e proteção costeira. O resultado mais simbólico foi uma linha de defesa contínua ao longo da região de Tohoku, cobrindo centenas de quilômetros de costa. Em alguns trechos, as estruturas chegam perto de 15 metros de altura, com fundações profundas, cravadas muitos metros abaixo do solo. É engenharia pensada para apanhar e continuar em pé. E aqui é importante matar uma ilusão logo. O objetivo principal desse muro não é parar o tsunami como se fosse um videogame com escudo infinito. O objetivo real é comprar tempo. Minutos. Porque em desastre, minutos são tudo. Minutos não salvam só uma pessoa. Minutos salvam uma cidade inteira. Só que você não chega num muro desse tamanho e fala: bota aí, faz grosso e alto. Isso é o tipo de mentalidade que dá errado em 30 segundos quando uma onda bate. O primeiro passo foi laboratório. Engenheiros reuniram dados do tsunami de 2011 e começaram a recriar o comportamento das ondas em tanques artificiais, com modelos reduzidos. Eles testavam como a água batia, como passava por cima, onde a estrutura cedia, onde a base perdia estabilidade
e como evitar que a parede fosse empurrada como se fosse um dominó caro. E aí vem a parte que a maioria das pessoas não imagina. O muro não é só uma parede, o muro é um sistema. A altura importa, claro, a espessura também. A inclinação muda como a energia da água se dissipa, e a fundação é basicamente a diferença entre barreira e tampa de garrafa. Em muitas áreas, o solo costeiro é arenoso e instável. Se você coloca uma massa monstruosa em cima disso sem preparar o terreno, a estrutura assenta, racha, afunda, inclina. Então, antes do muro existir, existe o trabalho invisível, reforço do solo, camadas compactadas, estacas profundas, pedra britada, estabilização. É a parte chata e é a parte que salva. Depois vem a obra bruta, escavação funda, em alguns pontos fossos enormes. Próximo do mar, você precisa controlar água entrando, drenagem, contenção temporária. A base é despejada em concreto, reforço de aço denso, blocos pesados formando um pé largo, justamente para aguentar o empurrão de ondas extremas. Aí o muro sobe em seções, como peças conectadas. Forma de encofragem, bombeamento de concreto, cura, inspeção, ligação com o próximo bloco. Um trabalho repetitivo, só que em escala de país. Do lado do oceano, ainda tem outro detalhe. Não adianta só levantar a parede e rezar. Muitas áreas usam elementos dissipadores de energia, blocos especiais, formatos que quebram a força da onda antes dela bater direto na estrutura. Algumas seções têm faces escalonadas, taludes, saliências que reduzem respingo e ajudam a roubar a energia do impacto. Do lado de dentro, o problema muda. Água da chuva e drenagem. Se a água acumula atrás do muro, você cria pressão onde não deveria. Então entram canais, drenagem, reforço de solo e rocha britada. E aí tem um ponto que muita gente esquece: cidades portuárias. Navios precisam entrar e sair. Você não pode simplesmente fechar a vida econômica de um lugar e chamar isso de segurança. Por isso, alguns portos usam portas de tsunami, sistemas que, quando o alerta dispara, fecham entradas estratégicas. Existem modelos que descem como um painel e outros que sobem do fundo, formando uma barreira temporária. Não é elegante, é necessário. E no final, o Japão ganhou o que queria ganhar: uma linha final de defesa, uma muralha que pode reduzir impacto em cenários específicos e principalmente dar minutos extras para evacuação. E isso, num país que já viu o mar matar, é uma diferença moral e matemática ao mesmo tempo. Só que agora vem a pergunta que ninguém gosta porque ela estraga a sensação de controle. Isso é suficiente? Depende do que você chama de suficiente. Se você acha que suficiente é uma parede que nunca será ultrapassada, então não existe suficiente. A natureza sempre pode mandar uma onda maior, num ângulo pior, no lugar mais vulnerável. E pronto, o suficiente vira história. Mas se suficiente significa aumentar drasticamente a chance de sobrevivência, reduzir destruição, organizar evacuação e evitar repetição do pior cenário, então faz sentido. Só que isso exige a verdade chata: muro nenhum funciona sozinho. O sistema real é em camadas: alerta rápido, rotas, treinamento, educação, infraestrutura e só então a parede. No fundo, esse muro é um símbolo de uma frase que o Japão decidiu escrever em concreto: tsunamis podem voltar, mas a gente não vai ficar parado esperando. Agora me diz, você preferia viver com vista para o mar ou com chance real de sobreviver ao mar? Se chegou até aqui, comenta: Japão, mas ó, não sai ainda! Porque se construir um muro para enfrentar o oceano já parece insano, espera até ver a próxima obsessão. Ficou curioso? Então você tem que conferir esse vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais!